Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar, e um anjo apareceu, e então sorriu pra mim. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Não posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida a noiva já está, com as puras vestes dos santos, a espera terminou, meu nome Deus chamou. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Então vou abraçar e estar juntinho aos seus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Às vezes, como crianças espirituais, olhamos para ela e achamos que é tão difícil mastigar, tão difícil abri-la, ir até ela. Ó Senhor, pelo poder do Teu Espírito, move o nosso coração e a nossa vida, para que possamos priorizar, e ao priorizarmos, não deixe, Senhor, nenhum dos Teus filhos buscando em vão, porque o Senhor quem promete,
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que se cumpra essa promessa na vida de cada um dos teus filhos, que sinceramente buscar ao Senhor. E agora nessa noite, pela última vez nessa série, que tu possa, Senhor, fazer se cumprir essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero terminar o último programa dessa série fazendo uma pergunta direto para você, não é? Oração é importante? Por quê? Por que orar? Por que orar? Eu já disse aqui um dia desses, né? Bom, quando eu oro, eu falo com Deus, e quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Isso é importante. Mas orar por alguém é importante, sim ou não? Sim, é importante? Tem certeza? Por que é importante eu orar por alguém? Deus conhece todas as coisas? Puxa, eu estou gostando tanto da resposta de vocês hoje, está maravilhoso, vocês estão maravilhosos hoje. Sim, Deus conhece. Deus é capaz de amar o meu filho mais do que eu amo o meu filho? Sim ou não? Sim. Então, por que cargas d'água eu tenho que orar pelo meu filho? Se Deus pode tudo, se Ele sabe tudo, e Ele ama o meu filho mais do que eu mesmo sou capaz de amar o meu filho, por que eu tenho que orar para Deus e dizer, Senhor, salva o meu filho? Será que Deus não quer salvar o meu filho? Ué, e é importante eu orar por outra pessoa? E agora o sim sumiu. Sim? Você tem certeza? E a pergunta é, por quê? E a palavra de Deus é que tem que responder por quê. Por que é importante orar? Vamos começar lá no meu livro predileto da Bíblia, no Gênesis. Lá diz assim: também disse Deus. Só uma curiosidadezinha. Quem foi que disse aqui? Deus. E quando Deus disse, quem é o único que tem poder para criar em todo o universo? Deus, para criar do nada seres humanos, para criar um planeta. O ser humano se diz muito inteligente, a ciência é muito avançada, mas ninguém até hoje foi capaz de criar uma semente que, colocada na terra, faça surgir uma planta. Não é verdade? Não existe como. Eles não conseguiram até hoje, porque Deus é o único que é capaz de criar esse sistema, porque Ele cria do nada. Mas Deus disse, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ué, se Deus é um só, por que Deus disse façamos o homem? Se só Deus tem poder para criar, por que Ele disse façamos? A Bíblia está dizendo para nós que Deus é mais de um: Pai, Filho, Espírito Santo. 3 deuses? Não, 3 pessoas, um só Deus. Entendeu? Sim, mais ou menos, né? Eu vou deixar essa curiosidade na sua cabeça, que eu não posso entrar nesse assunto hoje, mas a Bíblia é um livro para a gente não parar de estudar nunca, para você descobrir como é que Deus pode ser 3 pessoas e um só Deus só. Bom, agora, Deus disse, façamos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a gente vai no hebraico, a palavra é damar, que quer dizer parecido com, ou seja, Deus criou o ser humano parecido com Deus. E quando a gente vai nos Salmos, a gente encontra uma coisa, uma declaração maravilhosa, o Senhor dizendo, o salmista dizendo, fizeste-o, ele está falando do ser humano, Davi está dizendo, o Senhor fez o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, o ser humano foi criado à imagem, à semelhança de Deus, fez parecido com Deus e coroou o homem de glória e de honra. Deus, um ser de glória, criou um ser humano cheio de glória. Por isso, o Deus de glória conversava com Adão e Eva face a face, seres criados segundo a sua glória. E a Bíblia diz que eles estavam nus, mas não percebiam, porque eles eram envolvidos pela glória de Deus, e eles podiam suportar falar com Deus face a face, feitos e criados à imagem de Deus. O homem foi colocado na terra para ser representante de Deus na terra.
Isso está descrito, eu não posso afirmar por mim mesmo, em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o homem domina realmente até hoje. Porém, esse domínio que Deus deu para o ser humano era um domínio algo mais do que simplesmente o domínio que nós temos hoje sobre o planeta. A palavra domínio no hebraico é hadar, que quer dizer autoridade de legislar. Deus deu para o ser humano a autoridade de legislar, o domínio total, amplo, completo da terra. Ou seja, Deus colocou o homem como representante de Deus na terra, mas Deus também deu ao homem como o representante de Deus da terra perante o universo. Para a terra, o homem representava Deus, mas para o universo, o homem era o representante da terra. Quer ver? Veja o que esse outro texto diz. Aí está escrito o seguinte, Gênesis 2,15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guardar do quê? Guardar do quê? Para o cultivar e o guardar. A palavra guardar no hebraico é chamar, que quer dizer guardar contra intrusos. Guardar contra intrusos. Porque nessa época Lúcifer, o anjo de luz, já tinha se rebelado, como nós estudamos no início dessa série aqui. Ele já tinha se rebelado contra Deus, usando a sua liberdade de escolha, buscando ser igual a Deus. Ele deixou com que o orgulho o corrompesse. E Deus sabia que Lúcifer iria rondar o planeta Terra, por isso Deus colocou o homem no jardim, na terra, para cultivar e para guardar contra intrusos. Ou seja, o homem era o responsável pelo planeta Terra. Deus deu para o homem autoridade plena em relação ao planeta Terra, autoridade para passar a outro. Sabe como é que é? Deus passou o homem à terra de escritura passada. Deus deu completa autoridade, deu o domínio, mandou guardar contra intrusos. E a gente vê isso descrito no Apocalipse capítulo 5. Dever para você em casa, lê Apocalipse 5, anota aí, busca lá na tua Bíblia, busca um papelzinho, anota agora, Apocalipse 5 para você ler em casa. Ali João, ele se vê numa cena. João, ele começa a ver um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, um livro escrito, selado com 7 selos. E João começa a ver que não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém digno de abrir aquele livro e de tirar os seus selos. E João começa a chorar desvairadamente, simplesmente porque ele vê que não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que seja digno de abrir o livro. O que será aquele livro? Aquele livro é o certificado de propriedade da terra. Ninguém pode abrir aquele livro, ele está selado com 7 selos. E de repente aparece do lado direito do trono de Deus, a Bíblia diz ali em Apocalipse 5, como que um cordeiro que foi morto. E de repente é dito: eu sou digno, o cordeiro é digno, ele é digno de abrir os selos e de abrir o livro, porque ele foi morto e derramou o seu sangue. O cordeiro é digno. O que acontece agora é uma cena de adoração completa ao nome de Deus e ao Senhor Deus e ao cordeiro, porque ele é digno, porque ele derramou o seu sangue. O Senhor Jesus foi e comprou de volta. Mas comprou de volta quando? Deus passou o certificado de propriedade para Adão e Eva. Adão e Eva perderam a propriedade do planeta Terra? Sim ou não? Quando? Puxa, vocês já sabem tudo, acho que eu nem preciso pregar hoje. Vocês já estão sabendo de tudo. Quando o pecado entrou na terra, quando Adão e Eva escolheram, eles não escolheram simplesmente comer o fruto. Ali estava incluído muito mais do que simplesmente comer um fruto. Ali estava incluído a escolha de quem seria o rei e o Deus deles. É o que Deus tinha dito para eles. Veja só, eu criei vocês à minha imagem, minha semelhança. Eu sou o dono da vida, eu sou a fonte de vida. Se vocês desligarem de mim, vocês perdem a vida.
E se vocês desligarem de mim e ligarem em outro, ninguém é vida, só eu sou vida. Por favor, não desliguem de mim. Mas eu tenho que dar para vocês liberdade de escolha, porque vocês têm que ser livres. Se vocês escolherem me amar e me seguir, aí sim vai dar tudo certo. Então guarde a terra. Eu coloco você no jardim para cuidar, para guardar. Estou passando, estou dando domínio, autoridade. Você é o representante de Deus na terra, e você é o representante da terra perante o universo todo. Então, por favor, faz o seguinte: guarda a terra, guarda o seu coração. Mas quando o pecado entrou, o usurpador do trono de Adão, Satanás, tomou conta da terra. Lembra disso quando você olhar para o mundo e achar que está cheio de injustiça. Lembra isso quando você olhar para o mundo e achar que está cheio de morte, de problema, que está cheio, que o mundo parece um inferno. Mais do que a terra parece um inferno. E se tem um lugar nesse mundo que parece com o inferno, é o planeta Terra, é o que eu tenho dito. Usurpador. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lucas 4:6. Disse-lhe o diabo, contextualizando isso aqui, o Senhor Jesus ia iniciar o seu ministério. Ele foi batizado na água, foi batizado pelo Espírito Santo. O Senhor Deus o levou para o deserto. Ele ia passar 40 dias em jejum para começar o seu ministério. O diabo apareceu ali para tentá-lo. No final dos 40 dias, o diabo disse para ele: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. O diabo o levou num lugar alto, mostrou num instante todos os reinos deste mundo e disse para ele: eu vou te dar toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entrega e eu dou a quem eu quiser. Foi entregue para ele por quem? Por Adão. Adão entregou para ele. Jesus não repreendeu o diabo dizendo assim: não foi dada a você essa autoridade, não. Ele não disse isso. Ele diz assim: está escrito. E ele foi para outro lado, mas não questionou. Quando Satanás apareceu lá diante do Senhor Deus, no livro de Jó, e Deus perguntou: de onde você vem? E ele disse: venho de rodear a terra e de passear por ela. A conversa era mais ou menos isso aqui: o que você está fazendo aqui? Ele está dizendo: eu vim do meu domínio, lá eu que domino, eu sou o representante da terra, eu ganhei o domínio de Satanás. Você não está aqui reunindo os representantes de todos os mundos, os filhos de Deus não estão aqui. Eu estou vindo para representar a terra, é o meu domínio. Deus não disse: lá não é o teu domínio. Deus disse: você viu lá na terra, no seu domínio, o meu servo Jó, como ele escolheu ser fiel a mim. Não interessa que a terra seja o seu domínio temporariamente, qualquer ser humano como Jó, que escolher a mim como seu Deus, ele tem liberdade de escolha, porque Jesus derramou seu sangue na cruz. Ele vai olhar para o Senhor Deus e vai dizer: Senhor, eu escolho o Senhor como meu rei, e a partir dali, ele é meu servo dentro do seu domínio. Essa foi a conversa. Qualquer um de nós que escolhemos Deus como o nosso rei dentro desse mundo, domínio de Satanás, nós não pertencemos ao rei e ao Deus com letra minúscula desse mundo. Pertencemos ao Senhor, simplesmente. Em outra parte, João 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem está dizendo isso é Jesus. Ele está chamando a Lúcifer, Satanás, de príncipe desse mundo. Jesus está dizendo: eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar. Está perto o momento em que Lúcifer vai ser expulso desse mundo. Por enquanto ele é o príncipe desse mundo. Jesus continuou dizendo: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O Senhor Jesus está dizendo, declarando que Satanás, Lúcifer, ainda é o príncipe desse mundo, enquanto o pecado reina aqui. O Senhor Jesus disse: do juízo, o Espírito Santo virá e convencerá vocês do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então quem é o príncipe desse mundo agora, temporariamente, ainda é Satanás. E o que a gente vê de obras desse mundo, de injustiça, de maldade, de rancor, de ódio,
Tudo é provocado pelo príncipe desse mundo, que é Lúcifer. O Senhor Deus ainda tem o domínio da terra. De qual maneira? Ele tem o domínio ainda? Mas Satanás não é o príncipe desse mundo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus respeita a liberdade de escolha dos seres humanos? Sim ou não? Sim. Que sim maravilhoso. Mas você tem certeza disso? Sim. Se Deus respeita a liberdade de escolha, Adão escolheu Lúcifer como o príncipe desse mundo. Deus pode agir nesse mundo? Pode ou não? Mas como é que ele pode? Se Adão escolheu outro Deus para esse mundo? Vou te fazer uma outra pergunta. Deus se submete às leis que ele cria? Agora já pintou uma dúvida maior. Deus se submete? Ele morreu na cruz para pagar o preço da lei, que dizia que o salário do pecado é a morte. Ele se submeteu à sua lei. Se Deus se submete às suas leis, quem sou eu para não me submeter às leis de Deus? O Senhor Jesus veio pagar o preço da sua lei. Bom, se Deus se submete às suas leis, e Ele deixou o homem livre, e o homem escolheu, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Deus age na terra? Sim? Mas Ele não deixou o homem livre? Se Deus age, como? Ou seja, por quê? De que maneira Ele tem esse direito de agir aqui na terra? Tem? Como? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Paulo chama Jesus de o segundo Adão, porque Adão, vivendo com um corpo perfeito, escolheu o pecado e pecou. Jesus, vivendo com um corpo que carregava 4.000 anos de pecado, não pecou em nada. Jesus resgatou o domínio e a autoridade. Agora, o Senhor Jesus é o príncipe desse mundo, mas Ele ainda não veio resgatar esse mundo. Presta atenção no que eu vou dizer. Antes de Jesus ter morrido e ressuscitado, antes de Jesus ter vindo e nascido nessa terra, toda a terra era domínio de Lúcifer, mas todo aquele que aceitasse a Deus como seu Senhor seria um ponto de luz no universo, e mesmo vivendo no domínio de Lúcifer, pertenceria ao reino de Deus, seria cidadão do reino dos céus, vivendo no reino da terra. Deu para entender, não deu? Depois da morte de Jesus e da ressurreição dele, o mundo passa a ser um mundo envolvido pela graça de Cristo, e agora o Senhor Jesus se torna o príncipe do mundo. Porém, a liberdade de escolha ainda acontece, e aquele que rejeita ao Senhor Jesus se torna um ponto escuro no planeta Terra. No Antigo Testamento, aquele que aceitava a Deus no domínio de Lúcifer se tornava um ponto claro. Você acha que a Terra era muito cheia de pontos claros ou muito cheia de pontos escuros? Infelizmente escuros. A minoria sempre a minoria, porque aceitar o Evangelho é uma loucura. Ser guiado por Deus é uma loucura. No mundo que é guiado por Satanás, Deus não faz sentido, e a gente vive querendo justificar Deus pela nossa razão, a razão do mundo. Por isso Deus não faz sentido nesse mundo. No mundo do Novo Testamento, onde o Senhor Jesus reconquistou, Ele reconquistou agora o domínio do mundo. Nesse mundo, quem rejeita o Senhor Jesus se torna um ponto escuro. Tem mais ponto escuro ou mais ponto claro? Continua com mais ponto escuro, porque Deus ainda respeita a liberdade de escolha. E por que Deus ainda não acabou com esse mundo e não veio Jesus aqui e não deu um fim em tudo e não começou tudo de novo? É porque a gente tem pressa, né? Mas se Ele tivesse vindo há 49 anos atrás, eu não estava aqui, e eu queria muito estar aqui, porque eu queria estar lá. Por isso,
E se ele tivesse vindo há 24 anos atrás, meu filho mais velho, eu não teria o prazer de tê-lo no céu comigo também. Por isso ele não veio até 24 anos atrás. Enquanto houver um ser humano disposto a aceitar Jesus como o seu Senhor, ele ainda vai dar um tempo. O grande problema é que cada vez está mais escasso pessoas que olhem para Deus. Cada vez as pessoas negam mais a Deus. Os homens são mais mentirosos, enganadores. Os homens são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Os homens vivem na carne e não no espírito. Por isso, isso indica que daqui a pouquinho Jesus vai precisar voltar. Mas como Deus se move nesse mundo de pecado? Deus escolheu se mover nessa terra através da liberdade de escolha do seu povo. Da liberdade de escolha do seu povo. Como? Eu, exercendo a minha liberdade de escolha, escolho Jesus como o meu rei. E agora eu começo a orar para que Jesus haja na vida de outras pessoas caídas no pecado, pessoas a quem eu conheço, a quem eu amo. E Deus começa a agir naquelas pessoas. Deus, embora não tenha toda a autoridade, porque Ele respeita as suas leis, e ainda o mundo é dominado por Satanás, porque essas pessoas escolheram Satanás, elas usaram a liberdade de escolha, mas Deus diz sim, mas aquele um é caído no pecado, ele é nascido no pecado, tanto quanto aquele outro, mas ele me escolheu. Isso prova para mim, Deus, que é possível um ser humano nascido no pecado me ter como Deus e me escolher e viver uma vida junto de mim. Por isso, como Ele é um vencedor no mundo do pecado, eu vou ouvir a Ele e ao pedido dEle, quando Ele interceder pelo outro que está sendo contaminado pelo pecado e acorrentado, está sendo envolvido pelo pecado, e Deus age dessa maneira. Veja só o que Deus diz. Olha como é que a oração é eficaz. Nós somos instruídos a orar pelo pão nosso de cada dia. Está em Mateus 6,11. O Senhor Jesus instruiu dizendo: quando orares, os discípulos disseram: Senhor, como oraremos? E o Senhor Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu. E Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ora, Deus não sabe que a gente precisa do pão de cada dia para viver? Sabe ou não sabe? Por que eu tenho que orar por Ele então? Por quê? Porque Deus precisa de uma espécie de autorização minha, da minha liberdade de escolha, para Ele poder agir na minha vida. Por isso eu oro: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó Senhor, muito obrigado pelo alimento. Ó Senhor, por favor, não deixe com que falte na mesa das pessoas a quem eu conheço, do povo aqui do bairro, nessa cidade. Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, abençoa esse mundo. Quando um intercessor está orando, o Senhor Jesus diga: interceda, pede pelo pão nosso de cada dia, por mais óbvio que seja. Ele nos ensinou a orar por mais trabalhadores para a vinda. O Senhor Jesus quer que o Evangelho seja pregado para o mundo inteiro. O desejo dele é voltar a esse mundo, e para ele voltar a esse mundo, o Evangelho tem que ser pregado ao mundo inteiro. Então por que ele falou para a gente orar por mais trabalhadores para a vinha? Mais trabalhadores para a vinha é mais gente pregando o Evangelho. Ele diz: orem, orem. Olha como é que ele falou: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque Ele precisa que eu ore, que eu interceda, para que Ele possa agir e mandar mais trabalhadores. Nós somos instruídos para orar por outra coisa óbvia, pelo avanço da pregação. 2 Tessalonicenses 3,1: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. É Paulo falando: orem por nós, para que a palavra seja pregada e se propague. Ora, se Deus tem o poder, se Paulo entregou a vida a Deus, por que ele está dizendo orem por nós? Porque quanto mais pessoas que entregaram a vida a Deus estiverem intercedendo, mais isso vai acontecer. Olha só, Jesus nos ensinou a orar. Ele foi quem nos ensinou a orar dessa maneira: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que eu tenho que orar para Deus fazer a vontade dEle? Se é a vontade de Deus, por que na oração do Pai Nosso Jesus diz assim: ora dizendo, faça-se a tua vontade?
É porque Deus precisa que um pecador caído na escravidão do pecado, nascido na escravidão do pecado, arrancado de lá, usando a sua liberdade de escolha, ore a Deus e interceda pelo mundo dizendo: Senhor, eu sou um pecador miserável, mas sou salvo pela graça de Jesus, por isso eu estou rogando ao Senhor e intercedendo pelos outros pecadores como eu que não receberam a luz do Evangelho. Senhor, que o inimigo, que nem principados e potestades, que nenhum poder no céu nem na terra impeça ao Senhor de fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí Deus vai e realiza a vontade dele. Vamos continuar um pouquinho a história do Elias. Ele foi avisado por Deus que iria parar de chover. Você lembra por quanto tempo? 3 anos e meio. Vocês estão afiados. Olha só, Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós. Que tremenda declaração isso. Elias, com todo aquele poder e autoridade, ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ué, por que Elias orou com instância para parar de chover? Se foi Deus quem chamou Elias, disse assim: vai lá e avisa o rei que eu vou fazer parar de chover 3 anos e meio. Deus avisou que ia parar de chover, e Elias foi lá e orou com instância para parar de chover. Aí tem alguma coisa, uma mensagem muito importante para mim. Deus desejava fazer aquilo, mas Deus necessitava de um intercessor, alguém que orasse, clamando a Deus, para que Deus pudesse realizar aquela vontade. Por isso Elias foi e orou com instância. 3 anos e meio depois, o que aconteceu? 1 Reis 18:1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus disse para Elias: vai lá e se apresenta a Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. E Elias foi. Você se lembra no último programa? O rei levou um susto quando ele, ou melhor, o rei foi se encontrar com Elias no meio do mato onde ele estava. E o rei chegou e disse assim: é você o transtornador de Israel? É você o bagunceiro que anda bagunçando o coreto aqui? E Elias diz: eu não estou bagunçando nada. É você, rei. Pela autoridade do poder de Deus que estava em Elias, ele falava com intrepidez. E ele tinha que mostrar ao rei que o rei é que estava errado. É por isso que muitas vezes você vai ser repreendido pela palavra de Deus. Por isso Elias diz: é você que anda adorando aos deuses, a Baal, aos Baalins, aos ídolos. Você que está transtornando e que está acabando com a ordem de Israel. Elias disse: eu tenho alguma coisa para propor para você. O povo está em dúvida se eles adoram a Deus ou a Baal, não é verdade? É porque só eu de profeta sobrei de Deus. Agora, de Baal tem 450 e mais 400 do poste ídolo. E eles estão aí. Então faz o seguinte: ajunta todos os profetas de Baal e do poste ídolo. Eles vão fazer um altar e eu vou fazer o outro. E nós vamos orar o altar sobre o qual descer fogo. Esse é o altar do Deus verdadeiro. E aí fizeram o altar. Os profetas de Baal passaram a manhã inteira tentando fazer com que aquele altar descesse fogo do céu, e não desceu. Elias fez uma oração calma, tranquila, e o fogo desceu do céu. Naquele momento o fogo invadiu. As pessoas que estavam de longe viram aquele fogo descendo. Elias tinha pedido para todo Israel se reunir assim, ali perto. Os profetas de Baal também. O fogo desceu e consumiu o altar. O povo se lembrou do que eles tinham ouvido da coluna de fogo que acompanhava o povo pelo meio do deserto durante a noite. Aquele povo foi tomado de medo. Eles ficaram com medo de que aquele fogo os consumisse também, porque eles estavam contra Deus. Eles rejeitaram a Deus. Eles tiveram medo de que o fogo os consumisse. Naquele momento eles declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o povo de Israel compreendeu que só existe um Deus. O grande problema é que nós, seres humanos, somos viciados em milagre. Nós somos insatisfeitos. Deus já fez um milagre na sua vida alguma vez? Sim ou não? Sim. Deus já fez alguma coisa
que não era possível ter acontecido. Foi uma coisa assim, contrária à natureza. Fez ou não? Sim. E por que você vive pedindo para Deus um outro milagre? Uma prova de que Ele existe. Por quê? Se Ele já fez. Você duvida agora de que Ele existe? De que Ele esqueceu de você? Ou de que Ele esteja dando atenção para você, que Ele ame você? Infelizmente, os profetas de Baal, eles pertenciam a Baal mesmo. Nem assim eles se converteram. E eu quero dizer um negócio para vocês. Deus tem colocado um fogo no meu coração para advertir os pastores, os padres, bispos, líderes religiosos. Ele tem colocado um fogo no meu coração, porque eu pertenço a essa mesma classe, e eu sei o tamanho da responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós. O Senhor não vai ter por inocente nenhum de nós. Se você tem dúvidas sobre a palavra de Deus, e você é líder religioso, você não resolve, porque você ama tanto o teu emprego na tua igreja, que você não pode entregar o coração a Deus, o Senhor não vai ter você por inocente. Se você ama tanto as pessoas da sua igreja, que você não é capaz de deixar as pessoas por causa da verdade, se você ama tanto o seu modo de agir e de proceder, que você não é capaz de abandonar as coisas por causa de Deus, o Senhor Deus não vai tomar por inocente nenhum de nós. 1 Reis 18:40, Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E aquele dia, aqueles todos profetas de Baal sumiram do mapa. Maldoso Deus, não é verdade? Aqueles homens foram mortos nessa vida. Aquele povo estava sendo levado por eles a serem mortos eternamente. Eternamente. Vida eterna. Por isso o Senhor Jesus diz assim: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expelimos demônios e não fizemos muitos milagres? Eu lhes direi especificamente, claramente naquele dia: apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês estão fazendo milagres no meu nome, mas eu não conheço vocês, porque vocês não estiveram diante de mim. Vocês estão fazendo coisas para agradar a vocês mesmos. Vocês estão num ministério, eu não enviei você. Eu não enviei você porque eu não conheço você. Agora era tempo de chover. Deus tinha dito que ia parar de chover 3 anos e meio. Agora é hora de voltar a chover. Elias olha para o rei Acabe e diz: rei, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Rei, sobe ali agora, come e bebe, se prepara para a chuva, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ruído de chuva? Será que estava dando trovão mesmo? Vento? Relâmpago? Era isso? Nada. Não tinha nada. Não tinha vento, não tinha relâmpago, não tinha nenhuma nuvenzinha pequenininha no céu. A seca estava lá, o céu azul, não tinha nem sinal de que ia chover. Elias não estava falando de que ele estava ouvindo com os ouvidos espirituais, pela fé que ele tinha. A fé é a coisa mais importante que nós precisamos ter. Quem não tem fé, por misericórdia, pede a Deus que dá em abundância. A palavra de Deus diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos para com Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Opa, se pedimos alguma coisa, Ele nos ouve, mas tem que ser como? Segundo a sua vontade. Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Tudo que eu peço tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Senhor, seja feito de acordo com a tua vontade. Não vai acreditando no milagreiro que dá ordem para Deus. Deus não é cachorrinho de milagreiro. Eu tenho falado e repetido para você.
pedimos segundo a sua vontade. Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora presta atenção. Vamos para a história do Elias de novo. 1 Reis 18:43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. O que Deus tinha dito para Elias? Vai lá, se apresenta para o Acabe, porque eu vou fazer chover na terra. Deus não disse que ia fazer chover? Elias não falou para o Acabe? Já ouço um ruído de chuva abundante, não foi o que ele falou? Olha agora, Acabe sobe para comer e beber e se preparar para a chuva, e Elias vai orar. E Elias fez uma oraçãozinha igual ele fez no Monte Carmelo: Deus, a chuva agora. E começou a chover. Foi ou não foi? Não. Ele orou, pediu a Deus a chuva, mas Deus tinha dito que ia chover, mas ele pediu. E falou para o moço, era o auxiliar dele: vai lá, dá uma olhada para o lado do mar e vê se tem alguma nuvenzinha. E o rapaz disse: nada. E ele orou de novo, e a mesma coisa, nada. E voltou, e de novo, nenhuma nuvenzinha, nenhum ventinho, nenhum relâmpagozinho, nenhum trovãozinho, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 vezes. Na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe. Elias falando para o moço: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Uau! Se Deus disse para ele que ia chover porque ele teve que orar 7 vezes, é porque Deus precisa de intercessores. É porque o diabo e os seus anjos estavam querendo fazer de tudo para impedir que a vontade de Deus fosse feita. Por isso Elias teve que orar 7 vezes, que é o número da perfeição. E eu vou dizer um negócio para você. Eu li isso aqui nesse comentário bíblico que diz assim: houvesse ele sido vencido pelo desencorajamento na 6ª vez, sua oração não teria sido respondida, mas ele perseverou até que a resposta veio. Perseverou, oração insistente, oração perseverante, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7, orando e clamando: Deus, mas parece que o Senhor não está ouvindo. Filho, calma, continua orando. Para você é bom orar, e para mim é bom que você ora. Eu estou esperando, eu estou chamando outros para orarem também. Vamos fazer uma corrente de oração. Filho, espera aí, tem outro orando. Que coisa maravilhosa. Em algum momento você sentiu que alguém estava orando por você na sua vida? Já? Levanta a mão quem já sentiu isso. E depois a pessoa chegou e diz assim: eu orei por você. Ah, coisa tremenda isso. Orar por alguém e essa pessoa saber que você orou. Não é verdade? Deus chamar você para orar por uma pessoa, especialmente por aquela pessoa. Trevas envolveram o Monte Carmelo agora, nuvens de chuva, a noite chegando junto. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E se você continuar lendo a sua Bíblia, você vai ver uma cena incrível. Como estava de noite, escuro, e a chuva era muito, muito forte, depois de 3 anos e meio sem chuva. Elias, que durante o dia tinha desbancado o rei Acabe, tinha metido o dedo no nariz dele, e tinha dito para ele que ele era o responsável por o povo estar passando o que passava. Elias, reconhecendo Acabe como o rei de Israel ainda, como um menino, foi adiante dos cavalos, guiando os cavalos, correndo no meio da chuva, levando toda a chuva sobre ele, para que o rei não tivesse problemas em encontrar o caminho, porque os homens de Deus são os grandes humildes. O Senhor Jesus foi o maior de todos, em poder e humildade.
Não é verdade? O homem de Deus, ele não quer simplesmente meter o dedo no nariz dos outros. Ele ama. Ele ama. E Elias era o grande humilde. Eu quero terminar tocando num assunto com vocês. Malaquias 4:5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus está dizendo que vai enviar o profeta Elias antes que venha a volta de Jesus. Essa profecia tem duas aplicações. Uma diretamente para agora, outra para a primeira vinda de Jesus. É para as duas vindas dele. Na primeira vinda de Jesus é bem claro: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa era a função. Malaquias deixa claro o que o Elias ia fazer. Quem fez esse papel? O Senhor Jesus disse: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. João Batista não era Elias. Não era Elias reencarnado, coisa nenhuma. Mas João Batista veio preparar o caminho do Senhor Jesus no espírito de Elias e no poder e na força de Elias. João Batista era um homem que veio para fazer com que o caminho do Senhor fosse preparado, para que as pessoas aceitassem a Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quem será o Elias desses últimos momentos, últimos tempos, antes de Jesus voltar? Nós estamos aguardando. Se João Batista foi o primeiro Elias, quem vai ser o segundo Elias agora? Porque lá em Malaquias está dito: o Senhor Deus vai mandar Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem será o Elias dos tempos de hoje? Aguardando a bendita esperança, nós estamos aguardando. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Elias dos últimos tempos, ele não é um homem, ele é o quê? Ele é um povo. Um povo. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em meu nome, no nome do Senhor. Eu tenho sentido um vazio interminável depois que eu vou embora para casa, saindo daqui, porque eu sei que amanhã, se eu for repetir a mesma mensagem que eu prego hoje, eu não tenho condições de pregar, a não ser que o Espírito de Deus enche o meu coração. Portanto, não tem mérito nenhum naquilo que eu falo, nenhum. Porque enquanto eu estou aqui falando, o Espírito vai dizendo: fala isso e fala aquilo. E o mais difícil é que o Espírito, o batismo, ele só tem duração de um dia. Por isso amanhã eu tenho que pedir a renovação de novo, e clamar, e buscar, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Jesus está chamando você: enchei-vos, permaneça enchendo. Eu estou voltando. Está sendo difícil a sua vida, está sendo sofrida a vida, está com dificuldade, é assim. Jesus está dizendo: espera, filha, só um pouquinho eu já venho, filho. Tenha calma, paciência, se apegue em mim, abre os olhos e os ouvidos, eu já estou voltando. Não interessa que você está passando por uma noite infindável de problemas. Eu quero fazer o último apelo, o último chamado. Não existe amanhã. Você que está em casa, na semana que vem vai ligar a sua TV e o programa vai estar aqui. Mas para esse pessoal que esteve aqui durante 15 noites consecutivas, não, essa é a oportunidade. Jesus está falando agora para você. Ou é agora ou é nunca. Você que nunca entregou o coração a Jesus, ou que um dia entregou, mas se afastou dele, Jesus está chamando você para um compromisso agora. Não para você ocupar um banco na igreja e ficar esquentando o banco da igreja. Jesus está clamando e chacoalhando você para ser Elias hoje, para
para preparar o caminho dele. Jesus não está chamando você para ficar aí dizendo: eu não sei o que eu faço para Jesus. Ele está chamando você para agir, para ser tomado pelo fogo de Deus, para ver fogo descendo no altar da sua casa, do seu lar, da sua vida. É para isso que Ele está chamando. E eu estou esperando você vir aqui agora, já, para eu orar por você. Nesse momento, cadê você? Quero ver um depois do outro. Jesus está dizendo: espera um pouquinho, só um pouquinho. Eu já venho buscar você, filho, mas enquanto isso, você tem que se agarrar em mim. Mas espera só um pouquinho, que eu estou voltando. Está passando por uma noite difícil, escura na sua vida espiritual. É só um pouco. Eu vou fazer assim: enquanto o quarteto canta, você ainda pode chegar aqui na frente. Quando eles acabarem de cantar, aí eu vou orar. Se Jesus está falando, não resista, não insista em ficar aí, não negue o Senhor Jesus. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E eu quero chamar o povo desse lado aqui. Cadê vocês que vieram sentar desse lado? O Senhor Jesus trouxe você. Cadê você que está na sua casa? O Senhor Jesus está chamando você para ficar em pé, tomar uma decisão do lado dele. Agora, nesse momento. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Sente saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Ainda dá tempo de você chegar. Ainda dá tempo de você chegar até aqui. Só mais uma estrofe. Mais uma vez amanheceu. Se o sol da fé está saindo na sua vida, Sol nascendo, da vem, não fica aí. em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei
Deus, quero entregar nas tuas mãos, Senhor, esses que, tendo sentido, Senhor, o toque do Espírito nesse momento, se voltam para o Senhor, abrindo seu coração, sua vida e dizendo: Senhor, habita em mim, eu permito. Agora sim o Senhor pode agir livremente com a permissão dele, Senhor. Age nessas vidas, Senhor, toma-os nas tuas mãos, anula, Senhor, qualquer outro poder, o poder das trevas que esteja aí, Senhor, circundando. Amanhã que eles se lembrem que tem que renovar a sua entrega, e a cada dia, ó Senhor, toma nas tuas mãos cada filho seu que se entrega onde quer que seja. Confirma para nós, Senhor, essa entrega. Continua falando conosco. Ó Senhor, sabemos que o Senhor existe, porque o Senhor opera na nossa vida. Entregamos tudo que somos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.